Então, hoje seria a Brenda, né, para fazer. Você pode fazer, Devi, a leitura? Posso. Caríssima. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 11, perdão. A entrada do Senhor Krishna em Dwarka. Versos 36 e 37. Eu vou ler o sânscrito. Om Udama Bhava Pishunamala Valgu Hasha Vrida Valoka Nihato Madano Pyasam Samuya Chapam Ajahat Pramoda Tamasta Yasindriyam Vimatitum Kuhakarnas Seku. Verso 37. Tam ayam manyate loko yasangam apisanginam atmaupamyenamadrujam vyaprinvanam yato buddham. Agora eu leio em português. Um segundo. Versos 36 e 37 do capítulo 11. Embora os belos sorrisos e olhares furtivos das rainhas fossem todos imaculados e excitantes, embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, fazendo com que, frustrado, abandonasse o arco, e embora mesmo o tolerante Shiva pudesse cair vítima delas, ainda assim, apesar de todos os seus atrativos e efeitos mágicos, elas não podiam agitar os sentidos do Senhor. Vou repetir. Embora os belos sorrisos e olhares furtivos das rainhas fossem todos imaculados e excitantes, e embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, fazendo com que, frustrado, abandonasse o arco, e embora mesmo o tolerante Shiva pudesse cair vítima delas, ainda assim, apesar de todos os seus atrativos e feitos mágicos, elas não podiam agitar os sentidos do Senhor. Verso 37. As almas condicionadas, materialistas e comuns especulam que o Senhor é uma delas. Devido à sua ignorância, elas pensam que o Senhor é afetado pela matéria, embora ele seja desapegado. Repetindo. As almas condicionadas, materialistas e comuns especulam que o Senhor é uma delas. Devido à sua ignorância, elas pensam que o Senhor é afetado pela matéria, embora ele seja desapegado. Prabhu, você pode fazer a dissertação? Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, nós vamos dar sequência aqui na nossa dissertação, né, do nosso querido Srimad Bhagavatam, né? E interessante que nós estamos no início do Srimad Bhagavatam, mas ele já faz, né, alusões, como nós temos falado nas últimas aulas, há temas extremamente íntimos, confidenciais, né, pessoais. Olha, embora os belos sorrisos e olhares furtivos das rainhas fossem todos imaculados e excitantes, e embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, fazendo com que, frustrado, abandonasse o arco, e embora mesmo o tolerante Shiva pudesse cair vítima delas, ainda assim, apesar de todos os seus atrativos e feitos mágicos, elas não podiam agitar os sentidos do Senhor. Será? Será? Será mesmo?
Será que ele realmente só manteve a compostura ali publicamente? Porque essa descrição aí está sendo entoada por um sábio que glorifica o Senhor Supremo, né? Mas acontece que elas, normalmente os homens são mais recatados, são mais sóbrios, são mais, vamos dizer, a, estáveis nas suas manifestações de emoção. Né? As mulheres são mais palhafatosas, mais, né, assim, atiradas, mais exageradas, né? Amiga, e vem, pula, e abraça, e faz barulho, não é? Os homens são mais sóbrios, né? Mais suaves, assim, não é assim? Nas suas, por exemplo, tem uma piada, eu achei bem engraçado outro dia. Outro dia, um cara falando uma descrição sobre a criação de Deus, né? Tem uma parte da Bíblia que fala que a, eu esqueci agora, não vou me lembrar direito, mas é alguma coisa semelhante ah, que no céu houve silêncio, né? E houve silêncio no céu, não é? E tem uma parte que fala que nesse momento ele ainda não tinha criado a mulher. E aí tá aí, e havia silêncio no céu. Ele estava lendo essa passagem para a esposa, né? E olha aqui, olha, até Deus sabe como é como seria depois que as mulheres, né? Porque olha aqui, não havia sido criado ainda a mulher e houve silêncio no céu. A verdade é, as mulheres são mais espontâneas, mais emocionalmente espontâneas, elas são mais vivazes, né? Assim, vivas nas suas expressões de emoção. Elas não conseguem esconder tanto, né? É muito comum a noiva chorar no casamento. Não é tão comum o noivo. Às vezes acontece que o noivo chora, mas é muito mais comum a noiva chorar do que o noivo, né? Então, é bem compreensível que as rainhas sorrissem, lágrimas vertessem de seus olhos e Krishna se mantivesse um pouco mais, vamos dizer assim, sóbrio. Isso é natureza masculina, né? Mas dizer que ele não estava emocionalmente envolvido ou abalado pela presença delas, aí já não é tão garantido assim, né? Ele pode não ter chorado, não ter pulado porque ele era um rei voltando para casa, então, naturalmente, né? Espera-se que ele tenha essa sobriedade aí. Mas o coração do Senhor Supremo, o coração de Krishna, tanto quanto ele reencontra seus devotos queridos, e essas rainhas, elas eram devotas queridas, né, devotadas ao Senhor Krishna, e ao mesmo tempo elas eram íntimas esposas dele. Então, normalmente a descrição é que o coração do Senhor Supremo, ele fica em júbilo, ele festeja alegremente no seu reencontro, né, com seus devotos queridos. Então, nesse momento aí, a sobriedade de Krishna certamente era uma sobriedade protocolar, mas o coração dele, para aqueles que conhecem a intimidade do coração dele, sabe que estava em júbilo, em festa, em alegria, né? Então, mas as escrituras estão descrevendo a sobriedade dele, né? E glorificando ele, na verdade, porque aí é uma forma também de glorificar, olha lá, e também de glorificar as rainhas, né? Muito embora os olhares furtivos fossem todos imaculados e excitantes, lindíssimos, né? Embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, olha só, o Cupido, né, é inconquistável, embora elas pudessem conquistar o próprio Cupido, isso é um elogio à beleza, à formosura, né, à graciosidade delas, né? Fazendo com que, frustrado, abandonasse o arco, e embora o mesmo tolerante Shiva pudesse cair vítima da beleza delas, ou seja, se encantar por elas, ainda assim, embora elas sejam supremamente belas e encantadoras, o Senhor Krishna permaneceu sóbrio. Tudo bem, permaneceu mesmo, eternamente. Internamente ele estava em júbilo, certamente, né? As almas condicionadas materialistas e comuns especulam que o Senhor é uma delas,
devido à sua ignorância, elas pensam que o Senhor é afetado pela matéria, embora ele seja desapegado. É verdade. O Senhor Supremo, ele é desapegado de tudo e de todos que não são conquistadores de seus corações. Ele é desapegado de tudo aquilo que não o controla no coração. Ele é desapegado do mundo, o chamado mundo material. Ele é tão desapegado que ele cria esse mundo chamado material e entrega eles para as entidades vivas. Tó, é de vocês. Façam o que vocês quiserem dele. Só obedeçam as regras para não se machucarem uns aos outros. Mas está aí, é de vocês. E olha que esse planeta, esse universo, esse mundo, recentemente descobriram um planeta feito de diamantes. Diamantes. Ele chove diamantes. Onde chove diamantes? Saturno chove diamantes. Outro planeta que chove. Tem 2 planetas no sistema solar que chove diamantes por conta da pressão atmosférica. Alguns gases sobem e se condensam em nuvens no céu e se transformam em diamante devido à pressão gravitacional e à temperatura. E quando cai pedras de diamantes, literalmente. Chove diamantes em alguns planetas. Saturno é um deles. Então, quer dizer, né, parece que é bem rico esse lugar aqui, né? Chove diamantes. E, no entanto, o Senhor Supremo cria esse mundo e entrega eles aos seus filhos. Divirtam-se. Sejam felizes com esse de águia, mas tenham precaução para não se machucarem. Sejam gentis uns com os outros. Tenham amor uns pelos outros. Aproveitem bem, né, o bom karma que vocês têm de estarem conscientes e serem felizes. Então, de fato, ele é desapegado. Ele realmente é desapegado. Entretanto, aqueles que controlam o seu coração, ele é apegado, ele é dedicado, ele é devotado, ele é controlado. Ele é apegado e desapegado ao mesmo tempo. Ele é desapegado a tudo aquilo que é material, a tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que é ilusório. Mas ele é apegado aos seus devotos queridos. Ele é apegado ao amor. Ele é apegado ao seu mundo, à sua vida, àqueles que o amam. Tá? Então, às vezes as escrituras, elas dão a referências impessoais acerca do Senhor Supremo, mas essas referências impessoais, elas são como pistas para o que vem depois. Por exemplo, o Senhor Supremo não tem olhos. Ele não tem olhos materiais, mas ele tem olhos espirituais. O Senhor, o Absoluto, não tem pernas. Ele não tem pernas materiais, mas ele tem pernas transcendentais. Ele não vê, não sente, não fala. Então, a impressão que dá é que ele é sei lá, uma massa amorfa sem vida. Não vê, não fala, não sente, não olha. É só aquilo. Não. Não vê, não fala, não sente, não olha, não pensa de forma material. Mas sim vê, fala, pensa, olha de forma transcendental. Então, é um passo além. E aqueles que ficam no primeiro passo, naturalmente, se perdem aí. Como, por exemplo, na fecundação humana, é assim, na hora do intercurso sexual, o homem ejeta no útero da mulher aproximadamente 500 milhões de bebês, 500 milhões de pessoas. É muita gente, hein? É mais que a população do Brasil, eu acho que é a população da América Latina inteira. 500 milhões de pessoas, né? E aí esses 500 milhões de pessoas pequenininhas saem correndo numa direção intuitiva e um grupo vai para a esquerda, outro grupo vai para a direita, na primeira bifurcação que tem. O grupo que vai para a esquerda, olha só que pena, não tem destino, não tem saída, é um beco sem saída, aí cai, fica por ali. O grupo que vai para a direita tem um destino, tem um trajeto, tem um óvulo a ser fecundado. É assim que funciona a fecundação humana. Então, para aquelas pessoas que consideram, nas descrições do absoluto, existe uma direção, que é a luz, que é o nada, que é o impessoal, que é o amorfo, que é o estático, que é o estável, né? Que é o indivisível, que é o imanifesto, o inerte. Então,
Para aqueles que vão para essa direção, que pena, não tem trajeto, acaba aí, fica por aí. Agora, para aqueles que vão para a direção da variedade, vão encontrar uma pessoa com as suas variedades, o ambiente pessoal. Então, é para esses que adotaram um caminho pessoal que o Srimad Bhagavatam fala. É para aqueles que têm um destino, é para aqueles que têm um óvulo a fecundar, é para aqueles que têm um coração a conquistar. Esse óvulo a ser fecundado é a pessoa suprema. Esse coração a ser conquistado é a pessoa Krishna. E todas as almas, cada uma de nós, tem o poder de conquistá-los. Tem o poder de influenciar essa pessoa. Diferente na fecundação humana, que tem apenas um óvulo. E várias pessoas, né, ou vários espermatozoides, têm que disputar para fecundar esse óvulo. Diferentemente, no nosso caso, cada uma de nós, almas, temos o poder de fecundar o coração do Senhor Supremo, conquistando-o por amor. Cada uma de nós tem um Krishna a ser conquistado. Cada uma de nós tem uma relação pessoal com Krishna. Essa relação pessoal com Krishna deve ser descoberta e esse coração de Krishna deve ser fecundado com substâncias de Ananda, de amor. E Ananda controla o coração do Senhor Supremo. E aqueles que fecundam esse coração de Ananda, aqueles que tornam a mente de Krishna fértil de prazer transcendental, passam a influenciar essa pessoa. E essa pessoa transcendente, essa pessoa Krishna, fica apegada a todos aqueles que conquistam o seu coração. É verdade que ele é desapegado de todos aqueles que não amam. Mas também é verdade que todos aqueles que o amam, o controlam por amor. E a esses, Krishna é extremamente apegado, muito apegado. E vocês vão ver nas descrições lá na frente das lilas, o como Krishna é apegado àqueles que o amam. Ele faz tudo por aqueles que o amam. A ponto de dizer na Bhagavad Gita que aqueles que desejam me conhecer, Tesham satatayuktanam bhajatam priti purvakam dadhami buddhyogantanina manupayantiti. Tá? Aqueles que me buscam, me procuram e desejam me conhecer e se aproximam de mim com gentileza, com amor, aqueles que não invejam as outras entidades vivas, que são compassivos, que são gentis, que são amigos queridos e que se aproximam de mim para me conquistar, ainda que não saibam como fazê-lo, eu darei a elas o conhecimento, a inteligência, a realização, a experiência, a capacidade de não apenas conquistar meu coração, não apenas de me compreender, mas de me apreender, de me ter. E tudo aquilo que é meu pertence a eles, aqueles que controlam o meu coração. Então, Krishna é extremamente devotado, apegado, dedicado, exagerado em relação àqueles que conquistaram o seu coração. E a arte de evoluir é a arte de conquistar o coração de Krishna, o coração do Senhor Supremo. E aqueles que são artistas, sejam bem-vindos, porque essa é uma arte. Ok? Requer um pouco de conhecimento, sim, é verdade. Mas é principalmente uma arte. Bom, eu vou pausar aqui. E nós vamos encerrar, então, hoje, não é? No dia 24. Nós estamos comemorando hoje, né, o Natal, que é a cerimônia de natalidade, né, de aparecimento, de nascimento de Jesus, que é uma pessoa que certamente é muito querida ao coração do Senhor Supremo, é muito querida ao coração de Krishna, e gostaria de dar a vocês todos um excelente Natal, parabenizá-las por terem feito esse trajeto, né, durante esse ano aí, com sadhana, com conhecimento, com sabedoria, com evolução. Certamente o coração
Esse ano está bem mais purificado do que o ano passado, graças a Deus. Ufa, finalmente. Até que enfim, né? E claro, esse outro ano que vai entrar, logicamente, né, vai ficar ainda melhor, porque é assim que é, né? O progresso, a evolução sempre nos melhora, nos refina, nos aperfeiçoa. Então, estou muito feliz de estar com vocês e desejar um feliz aniversário para a nossa querida Verinha, né? A nossa veracidade. Olha, Vera Lúcia, né? Veraz, lúcida, e o que mais? Né? Então, a Alminha aí, querida, fez o sadhana hoje, né? É guerreirinha. Muito obrigado por estar entre nós também. Namastê. Sejam todos felizes. Hoje aproveitem bem o dia, confraternizem, né? Amem, espalhem amor. Namastê. Hare Krishna.